Provavelmente você já se deparou com alguém aí no mercado falando que agora não é o momento de investir no exterior porque o dólar já subiu demais, o dólar está muito caro e inclusive o dólar no passado caiu substancialmente e ficou em queda por um período prolongado de tempo. Além disso, a bolsa tá muito cara, né? Você olha para a bolsa americana, tá no topo histórico, então ela tá cara consequentemente, né? A gente percebe também algumas narrativas falando que a gente está no momento de uma bolha no mercado americano, muito similar à bolha que aconteceu lá em 2001, que acabou estourando em 2001, né? E que também você vai perder muita oportunidade de investimento aqui no Brasil. E primeiramente quero te fazer uma pergunta sincera, cara. Por que quem fala que o dólar tá caro, geralmente, a maior parte da galera aí não recomendou investir em dólar lá atrás? Eu não vi, pelo menos. Ou que a bolsa americana tá cara, também não falava para investir lá no exterior. Sempre falou para poder alocar aqui no Brasil, porque a bolsa é barata e tudo mais, e de fato é barata, mas o barato pode continuar barato. E o que está caro, entre aspas, pode continuar subindo, tá? Então é isso que você precisa levar em consideração, é necessário ter ponderação e montar uma estratégia bem clara de alocação para o teu perfil de investidor. Então fica aqui no vídeo, cara, porque hoje a gente vai verificar alguns pontos importantes aqui, tá? Em relação ao dólar no passado, ele já caiu muito por um período prolongado de tempo, então vamos entender essa história de forma bem clara aqui. Vamos entender também a verdade por trás do pessimismo em relação a investir no exterior agora, que algumas pessoas estão trazendo, e também o mercado americano, ele está numa bolha similar a 2001, vamos entender um pouco sobre isso e como se preparar para a crise de acordo com o seu perfil de investidor. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos tanto no Brasil como no exterior, tá? Para que você possa montar um portfólio de investimentos verdadeiramente global e não simplesmente diversificar no Brasil e pegar um ou outro ETF que replica algum índice da Bolsa Americana. A Bolsa Americana é a maior bolsa de valores do mundo e faz total sentido a gente diversificar muito bem lá e não somente no nosso país de origem, tá? Então, se você não segue aqui o canal, te convido a se inscrever, ativar a notificação e já deixar um dedo like, porque esse conteúdo tá sensacional, tá extremamente completo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao dólar, no passado ele já caiu muito e por um longo período de tempo. Isso é verdade ou não é? E de fato é verdade, tá? Quero até botar um gráfico aqui para vocês darem uma olhada. A gente percebe que o dólar ele caiu muito lá no passado, né? Se a gente pega desse período aqui lá de 2003 em diante, né, a gente percebe que o dólar caiu absurdos aqui e continuou em queda durante um período prolongado de tempo e foi se recuperar somente lá em 2015, né? E de 2011 em diante ele começou a se valorizar muito, né? E por que isso acabou acontecendo e qual é a chance disso acontecer novamente? Geralmente é isso que não é falado, né? Se fala, ó, caiu muito no passado, mas qual foi o motivo que fez isso acontecer e qual é a chance disso acontecer de novo? Primeiro é importante a gente entender que o motivo pelo qual aconteceu essa queda muito brusca em relação ao dólar real foi por conta do boom das commodities que aconteceu durante o período do Lula, né? Coincidentemente, o Lula estava no mandato e não foi por conta do governo Lula que ele estava fazendo uma boa gestão e tudo mais, mas sim a economia da China estava em franca expansão, demandando muito as commodities, e o Brasil é um grande produtor de commodities, tanto na parte de soja, minério de ferro e energia ali com petróleo e tudo mais, e todas as commodities foram muito demandadas. Então você percebe aqui, vamos botar aqui, por exemplo, vamos botar aqui a soja aqui. Então, por exemplo, a soja nesse período, ela explodiu o valor dela, né? A gente percebe aqui também, se a gente pegar o petróleo, né? Petróleo também disparou e isso faz com que a balança comercial brasileira fique positiva. A gente tenha muito mais exportações do que importações e isso traz uma segurança maior para a nossa economia naquele momento específico. Houve um crescimento bastante acelerado das nossas empresas aqui no Brasil e tudo isso fez com que houvesse um fluxo de dinheiro no exterior migrando para o Brasil. Foi bem nesse momento que você teve aquela capa do The Economist falando que o Brasil ia decolar, né? Lembra aquela foto lá do Cristo Redentor, um foguete? Era justamente nessa época que estava todo mundo olhando para o Brasil. E coincidentemente, né, ao longo desse boom das commodities,
os Estados Unidos passou por uma das piores crises da sua história, nas últimas décadas pelo menos, né, que foi a crise subprime, uma crise extremamente severa que muitos acreditaram que seria o fim do capitalismo, né, se falava muito disso naquele momento. Então o Brasil ele estava em franca evidência. Estados Unidos enfraquecido por conta da sua crise que acabou de acontecer no setor imobiliário, Brasil bombando com commodities com preço lá em cima, ou seja, se a gente está exportando muito, é mais fluxo de dinheiro entrando para cá, fortalecendo o real frente ao dólar, e tudo isso fez o dólar de fato cair muito. No entanto, qual é a probabilidade da China ou algum outro país crescer tanto quanto a China? A gente tem hoje a Índia tendo o espaço de um crescimento mais acelerado como a China teve. Porém, é bastante incerto isso, né? E não necessariamente geraria um boom como gerou naquele período em que a China, um governo autocrático, né, podendo tomar medidas de expansão de forma muito severa e com atitudes muito responsivas, né? A partir do momento que você define que ali vai gerar vai ser construído um aeroporto, os caras vão lá e constroem imediatamente. Aqui vai passar uma rodovia, eles vão lá e botam uma rodovia. Aqui vai ter um trem-bala, vai lá e coloca o trem-bala. Aqui a gente vai construir uma cacetada de residências e vão lá e constroem, né? Então a China sendo uma ditadura, eles conseguem acelerar demais esse processo de expansão, porém a China especificamente não vai ser mais um drive de crescimento que houve no passado, ela já cresceu demais, a infraestrutura dela já está pronta, então pela China a gente não consegue ter esse tipo de expansão especificamente em commodities, né? Então um país que a gente pode olhar e talvez ele pode ter uma expansão é a Índia, mas qual a probabilidade disso acontecer um período aí de 1, 2, 3, 5 anos, né? Bem baixo, e também há vários problemas dentro da Índia para que possa pavimentar um crescimento tão exponencial quanto houve na China, tá? Então há uma incerteza bastante grande e além disso a probabilidade dos Estados Unidos passar por uma recessão do modelo em que houve naquele momento é bastante pequena, tá, pessoal? Então é basicamente isso, a probabilidade de a gente ver uma queda do dólar brusca e permanecer lá embaixo como aconteceu no passado é realmente muito baixa. A probabilidade maior é que o dólar permaneça mais caro, aí sempre acima da casa dos R$ 5, e ao longo do tempo, no médio e longo prazo, o dólar sempre vai se valorizar frente ao real. E é isso que a gente precisa compreender. Se a gente está construindo um patrimônio para longo prazo, a gente precisa ter a clareza de que a gente vai fazer um preço médio em relação ao dólar ao longo dessa jornada. E o dólar sempre vai se valorizar frente ao real, isso é indiscutível. E dessa forma você vai ter uma parte do seu patrimônio dolarizado. A própria FGV soltou um estudo mostrando que pelo menos 16% do patrimônio de um brasileiro precisa estar dolarizado para que se proteja em relação à inflação brasileira especificamente. Agora, a verdade por trás de todo esse pessimismo em relação a isso, né? A grande verdade, cara, é que um influenciador olha o que o outro falou, ele vai lá e copia o que ele fala, ninguém tem opinião própria nesse mundão do YouTube aqui, né, cara? É bem complicado isso, né? E, por exemplo, Small 11, né? Eu vejo muitas pessoas falando do Small 11, é um bom investimento para investir Small Cap, que não vale a pena selecionar uma Small Cap específica. Cara, abre lá o que tem dentro do Small 11. Não vai ser tão atrativo não, cara. Eu não gostaria de investir em 80% das empresas que estão no Small 11, por que eu investiria no Small 11, tá? Então é só um detalhe para te ver como as pessoas acabam replicando o que outra pessoa fala. Você precisa olhar o que cada um está trazendo ali e conseguir ter uma análise crítica sobre aquilo, tá? E a verdade ali por trás do pessimismo em relação a algo, né? Além de ser contaminado, né? Uma pessoa fala lá, vai todo mundo replicando o que aquela outra pessoa falou, é que você ser pessimista passa uma credibilidade maior, passa que uma seriedade talvez, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Não sei você aí, comenta aqui, cara, porque por vezes alguém está trazendo ali uma possível recessão, traz alguns indicadores antecedentes e tudo mais, e aí você olha aquilo e, pô, faz total sentido, cara, pô, preciso me preparar, não vou investir então, e aí você fica segurando e não investe nunca. E eu acompanho o mercado há muito tempo, né, cara? Eu comecei a me interessar por bolsa de valores quando eu tinha 15 anos, estou chegando na minha casa dos 32 aí, então já tem mais de uma década que eu tô acompanhando essa loucura aqui, cara. E o que eu vejo é que muitas pessoas que são com viés pessimista, elas são pessimistas sempre, elas nunca ficam otimistas em relação ao mercado, e o mercado continua crescendo, continua expandindo, e o cara
simplesmente não alocou o capital dele, ou as pessoas que acompanham o trabalho não alocam com medo do que vem sido falado e simplesmente ficam de fora, né? E há um medo bastante grande, né, em relação a uma recessão. Vai acontecer uma crise. Só calma, pô. Tu tem que se preocupar se tu estiver aí na casa de 89 anos e aí sim tu te preocupa com a próxima crise, porque tu não vai viver uma próxima crise, né? E a gente vai passar por diversas crises ao longo da nossa vida, né? Você tá na casa aí dos 30, 40, 50, 60 anos, tu vai passar por mais algumas crises. E o mundo não acaba, tá? Só para te avisar, o mundo não acaba quando a gente passa por uma crise. Uma crise, por vezes, é uma oportunidade para comprar mais ativos de forma mais barata, tá? E simplesmente, eu vou mostrar mais à frente alguns estudos que a gente tem aí em relação a aportar nos ativos, bons ativos com bons fundamentos ao longo do tempo, tá? Então, calma lá, tá? Eu vejo um medo assim exagerado de uma forma desproporcional, tá? E o que a gente percebe aí, né? Queria até trazer aqui algumas manchetes do Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que, cara, o livro é sensacional, né? É muito bom, ele tem todo o mérito para isso. Só que, cara, ele faz várias previsões aqui de que o mundo vai acabar aí, né, no mercado financeiro, pelo menos, por diversas vezes. Então, perceba o seguinte, em 2020 aqui, o Robert Kiyosaki, ele afirma que uma grande crise bancária estaria por vir, né? Pô, não veio essa crise aí bancária. 2021, maior crise da história do mundo está chegando, diz o autor Robert Kiyosaki, né? Então, pô, tá chegando. 2020, vai chegar, não chegou ainda. 2021, agora vai chegar. Vamos lá ver 2022 se chegou? De novo, Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, diz que economia, né, que vai quebrar aqui, né, vai cair tudo de novo. Então, 2022 de novo. Aqui em 2023, adivinha? Kiyosaki aponta indicadores preocupantes, com a queda do preço de caixas de papelão, que é um termômetro de atividade industrial. Então, crise econômica mundial está a caminho, né? Então, 2023, 2023 mercado bombou aí. 2024, depressão está chegando, alerta Kiyosaki. Então, cara, uma hora ele vai acertar. E assim, eu sei que crises vão acontecer. Todo mundo sabe. Então, a gente precisa montar um portfólio que seja resiliente a crises. Tá? E não simplesmente o que acaba soando, né, com essa preocupação exagerada, porque assim, a manchete é isso, né, mexer com ganância ou com medo. Então a manchete, uma manchete como essas aqui que você vê, vai gerar clique, é isso que eles querem, né? Então o que a gente precisa ter é uma carteira bem diversificada para poder se proteger em relação a isso, levando em consideração que uma crise pode acontecer, mas também não pode acontecer. E a gente precisa conseguir está posicionado onde ambos os cenários sejam favoráveis para a gente. A gente precisa ter uma posição que a gente vai conseguir ter um ganho aqui ou ali, caso algum dos cenários acabe acontecendo, ou pelo menos mitigar uma volatilidade extrema em relação à nossa carteira. Ou seja, a gente não tem que ficar de fora do mercado ou totalmente dentro. Não é 8 ou 80, certo? Então esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa levar em consideração. E saber sempre que crises irão acontecer cedo ou tarde. Então já anota no caderninho aí, tá? Uma crise não é o fim do mundo, é horrível, é uma merda, porém elas vão acontecer, você sabe o que vai acontecer e você monta uma posição de acordo com isso, certo? Então a gente vai ver mais à frente aí até como que a gente pode preparar a nossa carteira para um momento como esse. Inclusive, se tu tá aqui até agora, já deixa um dedo like aí no canal e se inscreve, né, cara? Pelo amor de Deus. Um vídeo desse aqui, passando conhecimento aí para vocês aí, tá na hora de se inscrever aí se não tá inscrito, né? Outro ponto também aqui é se o mercado está numa bolha assim como em 2001. Então, eu tenho visto aí várias pessoas comparando o mercado de 2001, né, onde a gente tinha um avanço tecnológico bastante forte, a internet estava surgindo ali com uma força muito forte ali final da década de 90, né? E 2001 estourou a bolha, né? Só que havia uma diferença bastante grande. Lá naquele período, as empresas não davam lucro, tá? Vários projetos terríveis, horríveis, empresas sem nenhum track record ali de resultados e simplesmente as empresas colocavam lá na sua razão social, no seu nome fantasia, .com, net. Cara, ela trocou essa fantasia dela, a ação subia pra caramba. Várias empresas fazendo IPOs sem ter um plano de negócio muito claro e o mercado comprava qualquer coisa e jogava lá pra cima. Então, a partir do momento que não foi gerado um resultado real, cara, as ações despencaram de fato e sobraram algumas empresas que foram as vencedoras, que são as que a gente tem
hoje aí, né, que são as 7 magníficas, né, que agora o mercado acaba falando que elas estão numa bolha especificamente. Porém, a gente precisa entender alguns detalhes aqui que existem diferenças em relação àquele momento e ao momento de hoje. Então, por exemplo, a Nvidia, que é uma das que mais se valorizou ao longo desse período, né, ela saiu de uma receita que crescia 1 a 2 bilhões ao ano, e ela estava com 16 bilhões de receita em 2021 e passou para 113 bilhões de receita agora em 2024. E o lucro, durante 4 anos, cresceu 15 vezes, ou seja, ela apresentou resultados reais. Então, ela cresceu de fato. É justificável ela ter se valorizado exponencialmente. Agora, o que a gente pode prestar atenção, e que eu concordo, é que talvez alguma dessas empresas esteja com uma valorização muito acima do seu preço justo, ou seja, um valuation muito acima do preço justo. Isso sim. Agora, uma bolha não tem fundamento para essas empresas terem se valorizado? Não é por esse caminho, tá? Então a gente tem aí as 7 magníficas, então Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Meta, Alphabet, que é a dona da Google, o YouTube aqui, né? E todas elas incrementaram o resultado delas de forma bastante substancial. E elas serão as empresas que irão dominar as novas tecnologias. Não é que nem lá na década de 90, que várias empresas estavam aí querendo se posicionar na internet, não gerava resultado, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo ali. Algumas foram vencedoras, deram certo e mandaram um bronco ali nos resultados, né? Agora, outras empresas deram mal. Aqui agora não, a situação é diferente, são empresas gigantescas, são as principais empresas do mundo que têm resultados muito sólidos, ou seja, elas não estão construindo um castelo no ar, né? O castelo delas tem um fundamento muito sólido, tem fortes vantagens competitivas para dominar o setor, então é bem diferente o momento que a gente vivia. Não necessariamente a gente não pode criar uma bolha. É claro que a gente pode, em algum momento, virar uma bolha e virar totalmente correlacionado em relação ao preço real dos ativos, né? Mesmo eles tendo um fundamento por trás, o mercado é louco, né? Então é importante ter essa clareza. Porém, eu não vejo uma bolha nesse momento. Até porque, quando a gente olha o S&P 500, essas 7 empresas foram as responsáveis por fazer o S&P 500 subir tanto assim. Só que quando a gente olha outras empresas de outros setores especificamente, a gente tem mais de 5 mil empresas para poder investir. A gente tem um mercado gigantesco no mercado americano e lá a gente também tem empresas descontadas a serem investidas com excelentes projetos. A grande diferença é que quando a gente tem uma empresa em um processo de expansão aqui no Brasil e esteja barata e tudo mais para a gente poder investir, cara, ela está no Brasil, então o pavimento aí, o caminho que ela vai percorrer é uma estrada toda emburacada, estrada de barro, sem iluminação pública, de noite, com várias emboscadas ali, todo ano é uma emboscada diferente para as empresas aqui no Brasil, enquanto uma empresa que está barata, descontada nos Estados Unidos, ela tem um potencial de crescimento muito grande, ela tem os Estados Unidos é o celeiro do mundo de grandes empresas, né? Então é uma economia, é um ambiente muito mais favorável ao desenvolvimento, então é uma estrada mais tranquila de ser percorrida, numa economia muito maior, ou seja, uma empresa que tem um potencial de crescimento nos Estados Unidos, ela tem um potencial de gerar um valor muito maior para os acionistas dessas empresas. Além disso, quando ela cresce nos Estados Unidos, é muito mais fácil para ela expandir de modo global, atingindo outras economias como a Ásia, América do Sul, Europa. Então ela se torna uma empresa de fato global e isso tem um poder de crescimento muito maior do que várias empresas aqui no Brasil. Inclusive, quando a gente olha para o mercado brasileiro, as empresas brasileiras têm preferido abrir IPO nos Estados Unidos, né? A gente vê poucas empresas, você pode pesquisar aí, tem pouquíssimas empresas aqui abrindo capital na Bolsa de Valores do Brasil. A gente tem aí um universo aí, pouco mais de 400 empresas para a gente poder investir, né? E as empresas que a gente tem migram para lá para poder serem negociadas nos Estados Unidos, né? Então tem algum motivo aí por trás, né, pessoal? E outro ponto que a gente tem a levar em consideração é como se preparar para uma crise de acordo com o teu perfil. Mas antes disso eu quero te mostrar até um gráfico aqui mais antigo que a gente pega lá. A gente havia saído da Primeira Guerra Mundial, isso aqui mercado americano, né? A gente tinha saído da Primeira Guerra Mundial, passaram-se aí mais de 10 anos e a gente entrou numa crise extremamente severa. A pior crise do mercado americano foi nesse momento aqui, que foi a crise de 29, então o mercado desabou terrivelmente. Porém, ele se recuperou posteriormente, depois veio outra crise, a gente teve um momento ali mais conturbado, teve uma outra crise e o mercado começa a se recuperar.
com várias crises acontecendo. E a gente percebe que os momentos de crise, né, fora aqui o período da crise de 29, que foi a pior crise do mercado americano, né, a gente percebe que os momentos de bonança eles são muito superiores aos das crises. Né? Então a gente tem períodos de alta de 200% e uma queda de 30%, 40%. Mais um crescimento de 200%, 300%, 400% e aí uma queda de 20%, 30%. Tá? Então, como que a gente pode se preparar para crises de acordo com o teu perfil? E a primeira coisa, é importante diferenciar o momento que você está como investidor, tá? Porque se você tem um patrimônio relevante, tem um patrimônio grande já em relação aos teus aportes, então, tu tem um aporte pequeno e o patrimônio é grande. O que acaba acontecendo é isso aqui, tá? Então, imagina o seguinte, tu tem R$1 milhão investidos e você consegue investir R$1.000 por mês. Então, às vezes, tu recebeu uma herança ou tinha uma empresa e vendeu a empresa e tudo mais, né? Então, imagina tem essa situação aqui e tu aporta R$1.000 todos os meses. Esse aporte aqui ele representa 0,1% do teu patrimônio total. Tá? Então é muito pequeno, tu não consegue mover essa tua carteira de investimentos de uma forma rápida para uma outra direção. Então aqui você precisa se preocupar bastante com a cotação do dólar, o momento que você vai entrar no dólar, o momento que você vai entrar no mercado de renda variável. É necessário ter muito mais cautela e um plano bem claro em relação a isso. Inclusive, se você quiser ajuda para poder estruturar um planejamento, ter acesso a um consultor CNPI para poder te auxiliar nessa jornada e montar uma carteira bem estruturada com acompanhamento profissional, clica no link aqui embaixo para poder entender como que funciona o nosso serviço de consultoria aqui na Notorious, tá? Agora, o que a gente precisa fazer aqui nesse caso, né? Então você precisa ter uma estratégia bem clara aqui de reserva de oportunidade, né? Então se o mercado vai cair, você precisa ter um caixa para poder aproveitar uma eventual queda, uma parte em renda fixa, uma parte em cripto também, se for do teu perfil alocar dessa forma, proteção para você ter uma descorrelação em relação a onde o mercado está indo. Então se o mercado de modo geral cai, essa parte da carteira ela vai valorizar. Na parte de investimentos, tanto estoques, ações no Brasil, FIIs e REITs, né, na parte de renda variável aqui. Então tu precisa montar um portfólio mais diversificado de acordo com o teu perfil especificamente. Cada pessoa vai ter uma realidade totalmente diferente, um apetite a risco diferente também e uma necessidade em relação à alocação completamente diferente. Então, novamente, se você quiser uma análise gratuita aí dos teus investimentos e montar um planejamento, clica no link fixado na descrição, tá? Agora, cada aporte tem o mesmo peso na carteira. Então, beleza. Aquele é o ponto de quem tem um patrimônio maior. Agora, e se cada aporte meu tem o mesmo peso? Né? Estou começando agora, às vezes, ou então eu já tenho um patrimônio ali, mas meu aporte ali é mais pesado, representa 4%, 5%, 10% do meu patrimônio total. Então, como que a gente pode fazer aqui agora, tá? Eu quero trazer esse estudo aqui da Universidade Yale, tá? Onde ele mostra a estratégia Buy the Dip, que seria comprar no fundo e vender na alta, que é uma estratégia que é impossível de colocar em execução, tá? Porque tu precisaria ter a habilidade de Deus para poder fazer isso daqui. Ninguém sabe o fundo, ninguém sabe um topo, tá? Mas digamos que você consiga. E DCA, que significa Dollar Cost Average, ou seja, você vai comprar todos os meses, tá? Então foi pego aqui o SP500, tá? Então se a gente tivesse investido no SP500 de 1970 até 2016 mais ou menos, tá? O que a gente teve é que comprar todos os meses, a qualquer preço, o índice da Bolsa Americana foi uma estratégia melhor do que saber um fundo e um topo. É muito contraintuitivo isso, né? Normalmente a gente acha que comprar no fundo e vender no topo seria a melhor estratégia possível. Mas não, simplesmente comprar todos os meses a qualquer preço acaba sendo mais vantajoso. Independentemente de recessão, de crise ou não. Investir na média vai te trazer um retorno maior ao longo do tempo. Então é por isso que você não tem que se apegar tanto, se você está nesse momento de acúmulo de patrimônio, de investir de forma recorrente. Eu vou esperar o dólar cair 5%. Cara, tu está ficando de fora do mercado enquanto tu esperou o dólar cair 5%. Outra ação que tu poderia ter investido subiu 15%, 20%. Não faz o menor sentido isso. E no próximo aporte que tu for fazer, tu acaba ancorando essa compra de dólar que tu fez. Então, o dólar está a 6, vou esperar cair para 5,90. Aí você compra a 5,90. Aí o dólar sobe para 6,10. Não, eu comprei a 5,90. Quando cair para 5,90, eu compro de novo. Aí o dólar sobe para 6,30, sobe para 6,50, sobe para 7. Cara, nunca mais volta para lá para os 5,90 e tu ficou de fora do mercado todo esse período, entende? Então, se você está investindo para longo prazo, você precisa ter um horizonte de investimento de longo prazo e não ficar olhando essas narrativinhas de curto prazo para poder ludibriar a tua ideia principal aí de alocação
alocação de capital, tá? E outro ponto aqui então, né? Então, como que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo diante de crises, né? É ter uma estratégia própria de alocação. Então, exemplo lá, tu vai investir 5 mil reais por mês. Exemplo, tá? Cada um tem sua realidade. Alguns investem 30 mil, outros investem 200 reais. Tá? Então, tu tem a tua alocação mensal aí. Então, tu vai ter uma distribuição, né? Então, uma parte vai para renda fixa, uma parte vai para reserva de oportunidade, outra parte vai para renda variável. Então, só exemplificando aqui, né? Se tu tem uma estratégia 50 renda fixa, 50 renda variável, isso aqui, cada pessoa tem um perfil diferente, tá? É só um exemplo, não é para fazer isso aqui para tua carteira, pelo amor de Deus. Também não, aquela lá, 25 isso, 25 aquilo, 25 aquilo, 25 aquilo. Também não, isso aí é algo genérico, tu precisa montar o teu planejamento, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos estudar aí para tu possa ter uma carteira com a tua cara, não fica copiando o que tu vê na internet aí não, tá? Então, o que acaba acontecendo, cara? A renda variável subiu demais, então vou imaginar aqui que a renda variável subiu e agora você pode rebalancear isso aqui se for o teu desejo, né? Então, você pode jogar aqui o excesso para reserva de oportunidade. Não acho tão interessante, tá? Algumas pessoas acabam falando isso aqui. Se a tua parte de renda variável ela tá aumentando, cara, tem um fundamento ali e não faz sentido tu reduzir uma exposição que está sendo vitoriosa para poder aumentar a tua posição de caixa, tá? Eu, pelo menos na fase de construção de patrimônio, eu não acho tão interessante, porque tu já está aportando de forma mensal, mas é uma possibilidade que você pode ter. E o contrário, né, também é verdadeiro. Então, aqui já acaba sendo mais interessante, porque se a renda variável cai, né, então aqui a tua parte de renda fixa ela ficou mais relevante. Então, tu pode pegar essa parte aqui de reserva de oportunidade para poder comprar mais renda variável, tá? Então, é algo que pode deixar mais tranquilo para passar por momentos de turbulência. Então, por vezes você está começando a investir, você tem medo de uma recessão, de uma crise, eventualmente aconteça. E se você aloca tudo em renda variável, você fica sem poder de reação e isso na hora do acontecimento, porque agora, quando você está de fora, pode ser legal, né? Pô, eu passo por crise, não tem problema não. Na hora, porra, aí o bicho pega, entendeu? Então, se você tem um caixa ali para poder utilizar nesses momentos, reduzir teu preço médio, adquirir boas empresas a bons preços, cara, isso aqui vai te dar uma tranquilidade muito maior para alocar o teu capital e continuar investindo, tá? E agora, se você quer aprender a investir no Brasil e no mundo comigo, cara, eu te convido a entrar no processo seletivo para o Investidor Academy, tá? Não é apenas um treinamento, é uma experiência completa em investimentos, onde a gente vai ter treinamento de investimentos no Brasil, finanças pessoais, investimento exterior, criptomoeda. Lá dentro você também tem acesso às carteiras recomendadas, tanto de ativos no Brasil, ações, fundos imobiliários, com foco em dividendo, em foco em valorização. Também carteira recomendada de cripto, carteira recomendada de ativos no exterior. E todos esses ativos que são recomendados são ativos que eu tenho na minha carteira pessoal e acompanho lá. Então você vai investir como eu invisto também, porém, levando em consideração o teu perfil, a classificação de risco que você quer correr. Então lá a gente tem várias recomendações com perfil moderado, perfil conservador, perfil mais arrojado, e você consegue alocar de acordo com isso, aprendendo a investir e aprendendo a montar o teu portfólio. Além disso, a gente também consegue liberar para você uma condição que não tem no mercado, que são benefícios de quem tem mais de 2 milhões aplicados no serviço de consultoria com a gente aqui na Notorious Wealth. Tem vários benefícios, como taxa diferenciada para poder fazer uma alocação em renda fixa. Então, aquele CDB que você vê lá, 15%, a gente consegue liberar ele com uma taxa maior. Você tem desconto de spread para poder enviar a tua remessa para o exterior. Você tem cashback. Então, sabe aqueles investimentos lá que por vezes você fez lá que não era tão interessante, como um fundo de investimento, um COI, que não era tão bacana assim. Esse tipo de remuneração que iria para o assessor, a gente consegue devolver para você em forma de cashback. Então, é um benefício que a gente está liberando para todos os membros que fazem parte do Investidor Academy, tá? Então, cara, tem muito benefício. Eu recomendo que você clique aqui e faça o processo seletivo, tá? Não é para todo mundo, então entenda como que funciona, tá? Clica ali, entenda como funciona e boa sorte aí no processo seletivo, tá? O nosso objetivo não é colocar todo mundo para dentro que esteja disposto a pagar por isso, mas sim pessoas que estão no momento adequado para poder fazer parte e estão em linha com o que a gente acredita, tá? A gente não quer pessoal lá que acha que vai ficar rico fazendo day trade e tudo mais, tá? Então é um público bem específico que a gente quer. Certo, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você curtiu, deixa um dedo no like, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo.